Aí pessoal, vamos então continuar o nosso último vídeo, o nosso quinto vídeo dos 5 pilares do aquário plantado que você precisa saber. Nesse último vídeo a gente vai falar sobre o CO2. Então a gente já falou sobre filtragem, nós já falamos de iluminação, falamos de substrato, falamos de densidade vegetal de consumo e agora a gente vai falar sobre CO2, ou especificamente sobre carbono, né? O papel do carbono no aquário plantado, o papel do carbono na construção de massa vegetal de consumo. Não adianta você só colocar planta no seu sistema para fazer consumo, mas você não consegue sustentar a massa vegetal de consumo. Quem sustenta essa massa vegetal, quem constrói essa massa vegetal, em 45% da sua massa seca, do seu peso seco, é o carbono, galera. Então não pode negligenciar o CO2 no aquário plantado. O CO2 ele é como se fosse o espírito, é o cerne central do aquário plantado, é o CO2. A gente pode fazer um vídeo depois mais detalhado sobre processos da fotossíntese, sobre metabolismo do carbono, quais são as rotas do metabolismo do carbono, o contexto histórico de evolução da fotossíntese e a relação do carbono com o oxigênio na atmosfera. A gente pode fazer um vídeo sobre isso mais tarde, é um assunto um pouco mais avançado do que esse. Mas você que está aí começando o seu aquário, quer investir, quer saber quais são os recursos que você precisa, imprescindíveis, fundamentais para você montar o aquário plantado, pessoal, você precisa do cilindro de CO2, você precisa. Não negligencie isso, não adianta você investir em tudo do bom e do melhor e você negligenciar o CO2. O CO2 ele tem que ser confiável num bom cilindro, ele tem que ser confiável numa boa válvula reguladora, numa boa válvula agulha de ajuste de vazão. Você precisa de tudo isso, de um bom difusor. Tá? Então existem vários, vamos dizer assim, equipamentos anexos ao equipamento central, que é o cilindro de CO2. Tá certo? Não é o investimento mais caro, já foi, mas não é mais o investimento mais caro do aquário plantado. Eu diria hoje que a filtragem está até mais cara que o sistema de CO2. E o sistema de CO2 você compra só uma vez, depois você tem que carregar o gás, né? É um gás relativamente barato, é um insumo barato para o aquário plantado. Muito mais barato do que a própria fertilização líquida, por exemplo. Bom, vamos lá. O que você precisa saber sobre o CO2 de uma maneira bem básica para você entender a fotossíntese? As plantas recebem a luz na clorofila, nos fotossistemas dela. A luz quebra a água em hidrogênio, oxigênio e elétrons. Esses elétrons são deslocados dentro da fisiologia da planta e esses elétrons em curso produzem energia para a planta. A energia que a planta produz nessa primeira fase da fotossíntese, ela vai pegar essa energia e vai fazer o metabolismo do CO2. Esse CO2, com essa energia produzida na primeira fase, vai construir açúcares para a planta. Esse açúcar dentro da planta, ele tem duas rotas diferentes. A primeira rota é produção de energia e a outra é a produção de energia na forma de glicose. Essa glicose ou sacarose, ela vai ser queimada dentro da planta, lá na respiração celular, a gente vai falar isso depois em outros vídeos também, para produzir energia na forma de ATP. Vou voltar um pouquinho nesse assunto da ATP. A outra rota do CO2, do carbono, já sintetizado, metabolizado, vai para a construção de esqueletos de carbono. O que são esqueletos de carbono? Os esqueletos de carbono são literalmente o esqueleto sobre o qual todas as moléculas orgânicas conhecidas do planeta são construídas. Não existe nenhuma molécula orgânica nesse planeta sem carbono na estrutura principal dela. Se você pegar o peso seco de uma planta, ressecar, desidratar e medir a quantidade de átomos e a proporção de peso de cada um desses átomos, você vai ver que o carbono sozinho ele corresponde a 45% a 50% do peso seco da planta. Esses 45% de peso seco consiste unicamente em esqueletos de carbono. Não tem como a planta crescer e se desenvolver com saúde se não tiver uma injeção contínua de carbono dentro da planta. A planta vai ter que assimilar essa quantidade de carbono imensa, gigante, para construir massa vegetal
para construir consumo no seu aquário. Se você não tem construção de esqueletos de carbono, não existe nem consumo de nutrientes, pessoal. Não adianta nem você fertilizar. Não adianta você ter um substrato fértil. Entende? A parte da nutrição mineral, que a gente vai falar de macronutrientes, né? A gente vai falar mais para frente dos fertilizantes líquidos. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio e cálcio, que são 6 macroelementos. Só isso daí dá uns meros 3% do peso seco da planta. E olha só como ele é extremamente importante, vital e fundamental para a planta. Agora você imagina 50% do peso seco da planta feito só de carbono. Isso sem contar a glicose que vai ser queimada na respiração para a produção de energia. Nós estamos falando só da estrutura da planta. Não estamos colocando nessa equação a quantidade de carbono assimilada para fazer glicose, porque a glicose não compõe a estrutura da planta. A glicose é um substrato energético, não faz parte do peso seco da planta. Olha a quantidade gigantesca, massiva de carbono que a planta precisa assimilar para crescer e se desenvolver. Certo? Então, pessoal, o cilindro de CO2 para um aquário plantado de uma demanda mais exigente, agora que a gente vai entrar num assunto um pouco mais delicado e às vezes até polêmico, né? O que é um aquário exigente? Você vai ter que definir que tipo de projeto você vai usar, que tipo de plantas você vai usar, que tipo de aquário você vai conceber. Se ele tiver um ritmo de consumo mais acelerado, com mais iluminação, um ritmo metabólico mais intenso, muita densidade vegetal, como esse aquário aqui, por exemplo, você precisa de CO2. Você precisa de CO2. Você não vai conseguir manter um sistema desse sadio se você não fornecer carbono continuamente, sistematicamente para o sistema. Ele não vai conseguir crescer. Certo? Agora, se você montar um aquário com plantas muito pouco exigentes, como anúbias, bucefalandras, bolbites, microsórums e musgos, você até consegue. As plantas não vão morrer pela falta da injeção do CO2, porque são plantas que estão há muito mais tempo na história evolutiva do planeta, na vida imersa. Então elas vão conseguir absorver aquele CO2 numa concentração mais baixa, porque elas crescem mais devagar, elas têm um consumo mais lento mesmo de carbono. Então, ela não vai ficar tão bonita, com um crescimento tão exuberante, com uma cor tão vibrante, quanto se tivesse injeção de CO2, mas você consegue ter um aquário assim, que é o que o pessoal acaba chamando dos aquários low-tech, né? Os aquários de baixa tecnologia. Os aquários low-tech, esses aquários de baixa tecnologia, que é diferente de um aquário de baixa demanda, né? Isso tem que ficar bem claro. Um aquário low-tech é um aquário que ele não atende esses 5 fundamentos do aquário plantado. Ele é uma categoria à parte, ele é um nicho do aquário plantado. Ele é um aquário muito menos exigente, ele obrigatoriamente ele tem um consumo mais baixo, as plantas são menos exigentes, e a prioridade não é o rendimento vegetal, o desempenho do aquário como massa vegetal. Então a gente chama esse aquário de low-tech. Por outro lado, você pode ter um aquário de um baixo ritmo de crescimento, só que ainda assim você pode colocar nele um pouco mais de ritmo metabólico e ele vai ter mais consumo consequentemente. Você vai ter que colocar CO2 para um aquário desse. Olha esse aquário aqui, por exemplo. Ele é todo feito de musgos, um pouquinho de carpete, bucefalandras, só que lá atrás tem plantas mais exigentes. Então esse aquário aqui é obrigatório você ter CO2. Não é você que vai arbitrar se o seu aquário precisa ou não, se você quer ou não injetar CO2. Não é você que arbitra isso. É o tipo de projeto que você está montando. Isso tem que ficar bem claro, certo? Para você não se frustrar. Não tem como você montar um aquário sem CO2 e tentar compensar a falta do CO2 com mais fertilização, com mais luz ou com substrato mais fértil. Isso não existe. Cada pau da barraca sustenta uma parte da barraca. Se você tira um dos paus da barraca, a barraca cai. Certo? É um dos alicerces do aquário plantado de maior exigência é o CO2. Não dá para negligenciar isso daí. Né? Então, cuidado com esse complô que tem se construído no mercado aquarista, isso no mundo inteiro, não é dentro do Brasil, de que as empresas parece que têm um certo esforço, uma certa gana de combater o CO2.
Não combater no sentido de dizer que não precisa, mas muitas vezes eles estão tentando desenvolver produtos ou argumentos, né, de que o CO2 não seja necessário com o uso de determinados produtos ou equipamentos. Pessoal, isso é muito suspeito, eu sou muito cético em relação a isso. Precisa provar muito para que isso seja verdade, para que isso realmente funcione, mas eu particularmente nesse momento, com o argumento que eles apresentam, isso não dá para confiar. Não dá para seguir em frente com o conhecimento que se tem sobre fisiologia das plantas, de que é possível você tocar um aquário plantado de plantas exigentes sem CO2. Não dá para acreditar nisso, tá? Você pode arriscar, pode fazer a sua aposta, mas esteja ciente de que o seu aquário está sendo muito menos confiável, com uma probabilidade muito maior de dar errado e você desperdiçar dinheiro, tempo e energia. Certo? Então, como eu estou falando com os iniciantes, e o que é essencial para você construir um projeto de um aquário plantado funcional, eficiente, cuidado com esses caminhos que não oferecem confiabilidade. A confiabilidade é que é importante. Senão, você está sendo um bom aquarista, mas a falta de equipamento está pecando por você. E aí você não consegue alcançar os resultados porque está faltando um alicerce, está faltando um muro nessa casa aí. Certo? Então, pessoal, o CO2 é imprescindível para o aquário plantado de bom rendimento. Desde que se você espera um bom desempenho das suas plantas, um bom crescimento, um bom desenvolvimento, você precisa de CO2. Isso não é um argumento pró-mercado, não é um argumento mercantilista de forma nenhuma. Vocês me conhecem o meu trabalho, eu bato em cima o machado daquilo que eu acredito que não seja tão funcional, ou que não seja útil, ou que seja falacioso. Eu falo mesmo, não cito marca, mas eu falo. Vocês me conhecem nesse sentido. Mas o CO2, pessoal, a gente precisa. Não dá para tocar um aquário plantado de alta qualidade sem CO2. Beleza? Pessoal, terminamos então os 5 pilares do aquário plantado. Esses são os 5 fundamentos que você, iniciante, precisa saber. Se você tiver esses 5 fundamentos bem fundamentados na sua cabeça, bem internalizados, o resto é fácil da gente discutir agora, é fácil da gente conversar e trazer mais conhecimento agora em relação a testes, em relação a outros equipamentos, em relação a muitas outras coisas que a gente pode discutir agora, inclusive fertilização líquida, que é onde eu quero chegar e apresentar a Florap para vocês. Mas veja bem, eu não apresentei a Florap, a minha linha de fertilizantes, o que ela pode oferecer, todo o seu poder e qualidade, antes de oferecer para vocês o básico, o fundamental. É muito comum as pessoas virem pedir a fertilização, pedir proposta, assim, sugestão de como usar, recomendação, mas o aquário da pessoa, o aquário desse aquarista não está preparado para receber fertilização líquida. Então é um trabalho de orientação, é um trabalho de educação. Infelizmente, é assim. A pessoa está indo direto para a fertilização, se preocupando com a fertilização, se preocupando com a razão nitrogênio e fósforo, por exemplo, só que ela não tem uma iluminação de qualidade, ou está faltando filtragem, ou a densidade vegetal é muito baixa, ele escolheu muito mal as plantas para o projeto dele, ou então ele não usa CO2, ou ele usa um sistema caseiro que é intermitente, tem semana que ele recarrega, tem semana que ele não recarrega, tem semana que a mistura não está muito legal, está saindo menos vazão. Você precisa de estabilidade no seu sistema de CO2, estabilidade, distribuição, precisa ser um sistema mais confiável, tá certo? Então, galera, espero que tenha ficado claro todos esses 5 fundamentos e espero vocês nos próximos vídeos para a gente começar a entrar em assuntos mais avançados e mais aplicados para aquário plantado. Abraço, espero vocês no próximo, um abraço, tchau!